Gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Gálatas capítulo 2, versículo 19. Gálatas 2, versículo 19. Bem, a palavra de Deus diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra, o nosso bem mais precioso, o bem mais rico que nós temos, o bem mais valoroso. E a Tua palavra também é a palavra mais poderosa, é a palavra que sustenta as nossas vidas e sustenta todo mundo. Nós nos inclinamos, nos curvamos diante da Tua palavra, reconhecendo que nós precisamos de Ti, pedindo mesmo, Senhor, que o Espírito Santo esteja nos ensinando, que o Espírito Santo guarde mesmo, Senhor, a palavra em o nome do Senhor Jesus. Tire de nós toda distração, todo empecilho. O nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra mesmo transforme. Que a glória seja dada totalmente a Ti. Que a glória seja dada a Cristo. Nós realmente possamos nos gloriar em Cristo Jesus. Pai, te pedimos mesmo, Teu Espírito se une à palavra. Realmente, Senhor, o poder do Senhor esteja operando eficazmente, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos corações, com cada um aqui presente. Pedimos também, Senhor, para que Tua boa mão esteja sobre aqueles que não puderam estar. Tua boa mão esteja realmente, Senhor, guardando e livrando. No nome de Jesus. Amém. Minutos antes que o Fábio me ligasse, pedindo para estar compartilhando as Escrituras, estava dirigindo o carro e esse texto já estava vindo ao meu coração, já estava à minha mente, já estava tratando comigo. Antes mesmo que nós tivéssemos esta oportunidade, a palavra de Deus estava fazendo uma leitura, uma varredura dentro do meu coração. Por quê? Porque muitas coisas o Senhor tem nos revelado este ano a respeito dos meus pecados, a respeito dos meus erros, a respeito daquilo que eu tenho deixado de fazer, da qual eu preciso. O Senhor também esse ano tem me revelado o meu coração. Estou realmente com um coração muitas vezes inclinado ao reconhecimento, inclinado às minhas próprias vaidades, inclinado à minha própria existência, à minha própria vida, inclinado à busca de muitas das coisas, as quais está longe de glorificar. Então o Senhor veio me provocando por meio desse. Quando o Fábio falou para realmente estarmos aqui, vamos compartilhar então esse texto, Gálatas capítulo 2, versículo.
estamos aqui diante da palavra de Deus. Estou aqui diante de vocês. O propósito nosso realmente é testificar e testificar a palavra de Deus. Testificar daquilo que a palavra de Deus tem sido. Propósitos, Fábio, nosso diferente daquele. Como vocês, aqui compartilhando experiências, compartilhando as Sagradas Escrituras. Então, esse eu gostaria de dizer para vocês, esse é o nosso objetivo, compartilhar e testemunhar que as Escrituras têm nos revelado aquilo que pode ser educação, para a minha vida e também para a vida de vocês. Olhando para o texto, entrando diante do texto, aqui no capítulo 19, gostaria de fazer um corte, uma incisão para nós começarmos. Vai ser bem no finalzinho ali, gostaria de saltar primeiro, esta sentença, quase no final. A sentença que diz, a fim de viver para Deus. A fim de viver para Deus. Essa é uma pergunta não meramente minha, não meramente das Escrituras, mas nós, em nossa consciência, muitas vezes, Paulo vai dizer aos Romanos também, buscamos algo. Nós reconhecemos que existe Deus. Claro que muitas vezes nós não conhecemos a Deus único e verdadeiro. Mas há essa pergunta. Quem é Deus? Ou como faço para viver para Deus? A palavra aqui está dizendo a fim. Vamos apenas simplificar este a fim como finalidade. Dentro dessa simplificação, vamos perguntar diante do texto, como faço para viver para Deus? Ou seja, por que nós estamos trazendo essa pergunta? Para trazer uma clareza, aproximar as questões práticas do texto para as nossas vidas. Esse é o papel nosso hoje, tentar aproximar, simplificar, trazer uma questão prática. Por quê? O texto ele está soltando para nós aqui questões da doutrina, as questões da experiência, mas também está trazendo para nós a prática a respeito da caminhada com Cristo Jesus. Então, a finalidade de viver para Deus. Fique com esta pergunta diante do texto. Qual a finalidade de viver para Deus? Como eu faço para viver? Bom, o texto do capítulo 19, ele começa da seguinte maneira. Por que eu? Por que eu? O texto está começando desta forma. Vamos pegar a primeira palavra do texto. Por quê? Está projetado aqui. Por que quando nós sabemos que dentro da nossa regra gramatical, quando nós colocamos um porquê, é porque existe uma pergunta. Aqui o texto está iniciando com um porquê junto. Ou seja, por óbvio, nós poderíamos pensar numa lógica de que ele estaria, então, respondendo uma pergunta. A construção lógica do texto é que provavelmente, no caso, ele está respondendo a uma pergunta. Por isso que ele começa com o quê? Algumas versões vai dizer sabendo. Mas a maioria das versões, ela começa dizendo por quê. Então, ele está respondendo uma pergunta. Nós fizemos uma pergunta agora com base no texto. Então, o texto ele está iniciando. Por quê? Adiante do texto, ele acrescenta o pronome eu. Este eu aqui é o Paulo, apóstolo Paulo. Ele está escrevendo aos Gálatas, a igreja de Gálatas. O que é interessante nessa expressão e nessa colocação do seu? O que é interessante e me chama bastante a atenção é que, primeiro,
ele não está colocando o seu eu por uma pura vaidade, por um egoísmo, ou por se achar melhor do que... Mas ele está se colocando aqui para os irmãos como alguém que tem experimentado o Evangelho, conhece o Evangelho. Ou seja, a sua inclinação e a sua pessoalidade está diante do texto. Ele está para nós. O irmão Paulo, assim como nós, o irmão Paulo está dando prova a respeito daquilo que o Senhor tem feito na vida dele. E não só isso, tem sido também testemunha para os irmãos. E o porquê que ele está fazendo isso? Bom, a carta de Gálatas ele escreveu porque os irmãos haviam recebido ele anunciou o Evangelho de Cristo Jesus aos irmãos, só que infelizmente eles haviam já se esquecido dos seus ensinamentos. Infelizmente os irmãos estavam com outras abordagens, estavam buscando outras coisas e haviam lobos vestidos de ovelha dentro da igreja, deturpando a palavra de Deus, trocando a palavra de Deus. E a igreja assim estava absorvendo. A igreja estava acreditando naquele homem, aquelas pessoas que estavam deturpando. E o que estava acontecendo? Esses irmãos estavam negando a cruz de Cristo. Eles estavam negando o apostolado de Paulo. Eles estavam negando ao Senhor Jesus Cristo. Negando realmente a encarnação do Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E faziam isso porque eles mesmos não faziam parte do Evangelho. E não assumiam essa. E é por isso que Paulo está aqui se levantando. Está aqui escrevendo esta carta com o propósito de reanimar a fé, com o propósito de realmente trazer ao coração e à mente dos irmãos aquilo que ele havia compartilhado, aquilo que é a verdade do Evangelho. Então nós estamos diante daqui de uma apresentação que ele está inserindo das verdades da doutrina do Evangelho, dos ensinamentos do Senhor Jesus. E é isso que ele está abrindo aqui. Então, a sua resposta é uma resposta diante das afrontas do inimigo, diante das afrontas daquelas pessoas, dos homens, que estavam se levantando contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bom, o que isso quer dizer para nós? Primeiro, nós precisamos ter bastante cuidado e atenção, porque há isso nos nossos dias. O inimigo, ele quer tirar nosso conhecimento a respeito do Evangelho. Lembramos da parábola do semeador. A palavra ela é anunciada, mas muitas vezes ela é retirada de nós. Mas qual que é o propósito? Nós nos dedicarmos ao conhecimento verdadeiro do Senhor. E aqui então Paulo, ele se levanta contra essa afronta, colocando a sua pessoalidade, colocando a sua verdade, e a verdade dele é o quê? Apresentar Jesus Cristo. Apresentar a verdade do Evangelho. Então, a sua conotação, ela vai trazer para nós algumas coisas que precisamos de tomar cuidado e algumas coisas que dizem respeito a um falso evangelho. Porque o inimigo age para perverter a verdade do Evangelho. E isso gera um sofrimento para a igreja, sofrimento para nós. Por quê? Diante das mentiras, nós não caminhamos com o Evangelho verdadeiro. E que isso traz também para nós? Ao invés de nós avançarmos, nós agimos. E a vida se torna um peso, um fardo,
uma obrigação, uma religiosidade. E o resultado disso é uma vida de ilusão, é uma vida de aparências, de uma busca pelo nada. Então, o que a carta, o contexto da carta e a preocupação do Paulo e aquilo que ele está inserindo e serve para nós, o que ele está querendo trazer? Em Gálatas capítulo 1, versículo 4, ele diz que o propósito do evangelho, o propósito da sua vida, o propósito realmente de anunciar a Jesus Cristo, ele é para quê? Para nos fazer livrar-nos deste mundo perverso. O mundo é perverso. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é para nos livrarmos deste mundo perverso. Em Gálatas capítulo 4, versículo 3, ele está dizendo que o propósito é nos livrarmos da escravidão deste mundo. Em Gálatas capítulo 2, versículo 3 a 4, ele fala que é para nos tirar da religiosidade. Em Gálatas 2, 11 a 14, ele fala para nos tirarmos da hipocrisia. Em Gálatas 4, 9, ele fala para nos tirar da adoração aos falsos deuses. Em Gálatas 3, 6 e 2 a 12, eles falam para nos tirar dos falsos mestres. Em Gálatas capítulo 5, o propósito é para mudarmos de vida, para vivermos uma vida adequada. Em Gálatas 1, 15 a 16, o propósito é revelar Cristo em nós. Revelar Cristo em nós. Bom, nós pegamos essa primeira sentença, nós colocamos essa primeira inserção, e ele vai ter o que vai dar sequência. Mas antes de nós darmos a sequência, eu gostaria de colocar vocês, à luz do texto, a seguinte divisão. O texto, pelo menos, ele vai estar dividido em 3 formas, à luz da palavra de Deus. Eu dividiria da seguinte maneira. A primeira parte, ela vai dizer respeito, à sequência do texto, que é mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Primeira parte do texto. A segunda parte do texto, estou crucificado com Cristo. E a terceira parte do texto, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora eu tenho na carne, vivo para a glória do Filho de Deus. 3 divisões. Nós vamos usar a primeira divisão. Se fosse me permitido utilizar uma linguagem um pouco mais corintiana para fazer referência ao nosso pastor, eu diria que as 3 divisões deste texto melhor se adequaria da seguinte maneira. Já era, ou perdeu o maluco, já é, e agora Zé. O já era, então, pressupondo essa primeira parte, que eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. O já é estou crucificado com Cristo. E agora Zé já não sou eu quem vive, mas Cristo. Vamos nos ater então ao primeiro ponto. Já é. Que é a parte, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Então a continuação do texto é mediante a própria lei. Ele insere aqui a palavra lei. O que ele quer dizer com isso? O que está trazendo para mim? Quando ele insere a palavra lei, ele está fazendo menção e está trazendo à mente dos irmãos em Gálatas toda a lei de Deus. Está trazendo aos irmãos todo o Velho Testamento. Então, rapidamente, ele está capturando a imagem dos irmãos, a leitura do Velho Testamento. Então, recorrendo à lei de Deus. Porque, mediante a lei. Então, ele está rapidamente trazendo à mente dos irmãos a lei de Deus. Todo o Velho Testamento, ele está fazendo essa leitura. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele está embasando a doutrina, está embasando o ensinamento nos escritos do Velho Testamento. Está trazendo para os irmãos a realidade daquilo que ele está pregando com base no Velho Testamento.
Mas o que ele insere um pouco mais adiante? Eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Bom, ele insere aqui mais uma palavra. Morri para a lei. Ou seja, está falando uma palavra morte. Penso que todas as vezes que nós ouvimos a palavra morte, nós muitas vezes nos sentimos desconfortáveis. Muitas vezes a palavra ela vem ao nosso encontro e nos traz sentimentos nada muito confortáveis. Essa é uma questão que nós precisamos ver a respeito do texto. O Espírito de Deus colocou aqui a palavra morte. Qual que é o sentido desta palavra que ele está expressando? Eu pensaria na seguinte ilustração da imagem daquela série famosa The Walking Dead, em que você tem, os zumbis, são os mortos-vivos. Então, esta palavra morte que ele insere aqui não é tipicamente a morte literal e física, mas ele está inserindo aqui essa relação nossa com Deus. Mediante a lei. Morri para a lei. Nós estamos, então, à luz do texto, perguntando como é que eu faço para viver para Deus. O apóstolo Paulo está dizendo a respeito da lei. Nós muitas vezes olhamos a lei como um meio, achando que pelos nossos atos, pelas nossas formas de agir, nós vamos viver para Deus. Achando que, observando os seus preceitos, por nossos próprios méritos, as nossas próprias ações, nós vamos viver para Deus. É isso que estava acontecendo aqui no contexto da carta de Gálatas. Quando se tira a cruz de Cristo, quando se tira a obra de Cristo, o que nós temos? Um legalismo. E o que é esse legalismo no modo prático? É nós termos esforços acima de esforços e acreditar que esse esforço terá recompensa. E esse esforço nos fará limpos, nos fará perdoados. E não é bem isso que o texto está dizendo. Ou seja, quando ele está aplicando essa relação de morte, ele está aplicando também a relação da lei, está também colocando a relação de vida, ele está fazendo menção a respeito de Gênesis. Quando Deus cria todas as coisas, quando ele cria o céu e a terra, faz separação, cria os animais, cria todas as frutas, cria o homem, ele diz para o homem a seguinte: olha, todas as frutas vocês podem comer, menos a fruta do conhecimento do bem e do mal vocês comerão. Porque do dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente irá morrer. E qual que foi a sequência? A sequência foi que Adão e Eva não obedeceu. Por não ter obedecido a Deus, eles foram separados de Deus. Porquanto Deus não habita com pecado. Porquanto Deus não anda com pecado. Não olha para pecado. E há uma separação entre nós e Deus em virtude desse pecado. Em virtude do pecado, e o pecado é o que nos separa de Deus. E nós, por nós mesmos, não conseguimos aplacar essa divisão, essa separação, esse muro. Nenhuma força humana é possível para romper este muro. Nenhum maquinário mais sofisticado e pesado tem condição de romper este muro de separação entre nós e Deus, ocasionado pelo pecado. Apenas a fé em Cristo Jesus, por causa da obra de Cristo Jesus, tem condição de aplacar o pecado, tem condição de nos aproximarmos diante de Deus. Em outros termos, o apóstolo Paulo está olhando para
a lei, está olhando para as Escrituras, acreditando e realmente demonstrando que a lei do Senhor ela é boa, demonstrando que a lei do Senhor é perfeita, demonstrando que a lei do Senhor é santa porque diz respeito ao caráter santo de Deus. Mas a lei do Senhor também ela está apontando para o Senhor Jesus Cristo. A lei do Senhor ela nos lê, porquanto fala a respeito de Deus. E quando a lei do Senhor nos lê, nós estamos em falta diante de Deus. E nós não temos nada para nos aproximarmos diante de Deus. Não temos condição nenhuma de nos aproximarmos diante de Deus com as nossas práticas no intento da nossa própria justiça. É apenas na justiça de Deus, derramada em Cristo Jesus, nós conseguimos nos aproximar diante de Deus. Então, qual que é hoje o chamado de Deus para as nossas vidas? E o que o apóstolo Paulo está se inserindo e está inserindo aqui para nós? A nossa necessidade de nos aproximarmos diante do Senhor Jesus Cristo com fé. Nos aproximarmos crendo no Senhor Jesus Cristo. Nos aproximarmos crendo na sua suficiência. Largar mão das nossas próprias vontades, do nosso próprio eu, do nosso próprio modo de vida, a fim de vivermos pelo modo digno do Senhor e do Evangelho pelo qual nós fomos chamados. O apóstolo Paulo vivia pelo modo digno do Evangelho, porquanto ele pregava a cruz de Cristo, pregava realmente a vida por meio de Jesus Cristo, não pregava os méritos, não pregava os meios para chegar adiante de Deus por meio da circuncisão, por meio do cumprimento dos mandamentos, mas tão somente pela revelação de Cristo Jesus. Que Cristo Jesus seja revelado para nós nesse instante. E possamos então primeiro olhar para a lei de Deus, reconhecer quem somos, mas olharmos para o Senhor Jesus Cristo. Esse é a grande realidade. Esse é o grande chamado para nossas vidas hoje. Que é o quê? Olhar para a lei do Senhor Jesus. A lei de Deus. Reconhecer que realmente nós não temos essa condição. E o que nós fazemos quando nós olhamos para a lei de Deus para nós e olhamos para o sacrifício de Jesus? Qual é o convite para nós, diante das Sagradas Escrituras? É nos colocarmos em confissão diante de Deus. O convite hoje é realmente para nós nos voltarmos a Deus e confessarmos quem Ele é. Confessarmos os seus feitos maravilhosos em nossas vidas. Quando nós nos depararmos com a lei do Senhor e quando nós encontrarmos refúgio no Senhor Jesus Cristo, nós iremos nos colocar em prontidão, em joelho, em confissão, em rendimento, em adoração, àquele que fez aquilo que era impossível para nós. E o que isso muda? Tudo. Tudo das nossas vidas. Todos os nossos esforços, todos os nossos empenhos, o tempo muitas vezes que nós perdemos, as dores que muitas vezes nós sentimos, fruto da queda, fruto do pecado, o Senhor veio para perdoar os nossos pecados. O Senhor veio para realmente nos purificar, nos santificar, nos restaurar e nos fazer andar e caminhar com Ele. Nos fazer ter realmente comunhão com Ele. E largarmos as nossas práticas do pecado, largarmos as nossas vidas, a fim de glorificar ao Pai. Glorificar ao Senhor Jesus. E por meio da lei nós não conseguimos glorificar a Deus trabalhando por nosso meio. Só glorificamos a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. O texto continua, aplicando o momento em que nós estamos. Estou crucificado com Cristo. Esse é o já para nossas vidas. É o já de Deus para nós. Para nós que estamos recebendo essa misericórdia de Deus de ver a revelação de Jesus Cristo,
Estar crucificado com Cristo implica também a nossa morte. Implica também nós deixarmos aquilo que somos, a nossa velha natureza. É nós nascermos do alto, nascermos do Senhor Jesus. A coisa mais importante que nós temos é ser achado em Cristo Jesus. Ser achados nele. Se nós estamos crucificados com Cristo, certamente com ele nós seremos glorificados, diz a palavra de Deus. Certamente com ele nós temos vida. Certamente com ele nós temos realmente condição de caminhar. Vivos, não mais mortos nos nossos delitos e pecados. Não mais mortos, mas vivos. Estar crucificado com Cristo presume realmente morrer das velhas práticas. É realmente viver da forma que o Senhor Jesus viveu. Aquilo que o Pai espera de nós. Nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Nós falhamos. Mas o Filho de Deus fez carne. O Filho de Deus cumpriu todas as leis. E por meio de Cristo também, a vida de Cristo é para nós um modo para nós vivermos agora. Por quê? A palavra de Deus está dizendo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé, Filho de Deus que me amou. A verdade é que Deus nos ama. A verdade é que Deus ama a sua igreja, ama as nossas vidas. E a verdade é que o seu chamado é para nós andarmos com Ele neste amor. Hoje, andarmos hoje com Ele neste amor. Hoje o convite do Senhor é realmente para caminharmos com Ele, sabendo do que Ele já conquistou. Nós estamos entre a redenção e a consumação de tudo. Gênesis vai falar a respeito da queda. Da queda vai apontar para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio e Ele está vivo. Ele cumpriu a obra, morreu e ressuscitou. Mas Ele está sentado no trono de glória. Ele dá consumar todas as coisas. E dentro deste momento, nós estamos no momento em que nós recebemos o perdão do pecado. E nós aguardamos a consumação de todas as coisas. E o fato de nós termos recebido o perdão de pecados implica realmente este modo de vida com fé no Filho de Deus, na certeza da sua vida, na certeza da sua consumação de todas as coisas e na certeza que nós somos filhos adotados do Pai. Nós pertencemos a Ele. Então, o que a palavra nos diz? A nos apegarmos a Ele. A nos apegarmos na suficiência de Deus. A nos apegarmos a viver negando a nós mesmos. A nos apegarmos a tomar a nossa seguir o caminho. O convite realmente é para nós depositarmos nele, na suficiência, as nossas vidas. E nós possamos assim olhar para dentro de nós. Reconhecer que de nós mesmos nós não podemos, mas saber que o poder de Deus opera em nossas fraquezas por meio de Jesus Cristo. O Evangelho é revelado para nós. Está sendo revelado para nós na pessoa do Senhor Jesus. Então, que nós possamos olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos, de fato, receber aquilo que nós conquistamos. De fato, desfrutar também daquilo que nós conquistamos. Eu lembro de Thomas Kempis. Uma das coisas que eu mais me intrigou ao ler o livro dele, A Imitação de Cristo, é que ele diz que muitas vezes o cristão ele não sabe viver. Não sabe viver. Nós muitas vezes não sabemos viver. Eu tenho prova que muitas vezes eu não sei. Muitas vezes eu ando mais estressado do que desfrutando. Muitas vezes eu ando mais
preocupado do que qualquer outra coisa. Muitas vezes eu ando mais desconfiado do que confiado. Por quê? Porque muitas vezes eu não conheço o Pai. Porque muitas vezes não reconheço, sou crucificado com Cristo. Não reconheço que muitas vezes o viver que eu vivo na carne pela fé em Cristo Jesus. Não reconheço. Muitas vezes nego a cruz. Muitas vezes quero a minha própria vida, a minha própria glória. Consequentemente, eu vivo mais fadado, muitas vezes cansado. Mas nós cantamos no início que a palavra de Deus nos convida: vinde todos que estão cansados, que eu. A palavra de Deus diz: mas meu jugo que é suave, meu fardo que é. E aprendem de mim. Aprender a viver, aprender a realmente reconhecer. Nós temos eterno, temos Cristo Jesus. Nós temos realmente a filiação, pertencemos a nós. Então, nesse momento, nesse dia, a palavra de Deus possa produzir essa confiança, possa realmente colocar fé em nós, que realmente o Senhor fez por nós aquilo que era impossível. Possamos, a partir disso, então, buscar uma vida de santidade, uma vida realmente negando a nós mesmos e olhando para o Senhor. Que realmente possamos glorificar a Deus por feitos já com feitos já feitos. Possamos mesmo ser alimentados pela verdade, o Evangelho. Não realmente dar vazão às fantasias. Aqui em Gálatas capítulo 3, fala muito ao meu coração. Ele diz assim, ele começa dizendo: ó Gálatas insensatos, quem foi que te iludiu? Quem rapidamente passou por vocês e tirou essa verdade do Evangelho? Aonde vocês estão olhando? Voltem mesmo a olhar para o Senhor e vir. A palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 8, gostaria de encerrar com isso. Romanos 8, ele vai dizer: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, pelo que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, e não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Possamos então crer na palavra de Deus, não há condenação para nós. Possamos nos apegar a Cristo Jesus e viver mesmo deste modo, para a glória dele. Amém? Vamos orar então. Pai, pedimos misericórdia. Pedimos mesmo, Senhor, graça. Nos arrependemos mesmo, Senhor, dos nossos pecados. Nos arrependemos mesmo, Senhor, de não vivermos para a Tua glória. Nos arrependemos, Senhor, quando nós olhamos para dentro de nós e acreditamos mais em nós do que em Ti. Depositamos mais fé em nós do que em Ti. Acreditando realmente, Senhor, nos nossos próprios méritos. Que nós possamos, Senhor, viver para Ti, olhar para Ti, nos gloriar em Cristo Jesus, nos gloriar, Senhor mesmo, Senhor, na cruz de Cristo.
Pai, sem Ti nós não podemos fazer nada. Nós não podemos viver. Nós só queremos aprender a viver, Pai. Queremos aprender a viver. Guarda-nos em Ti. Teu Espírito Santo mesmo, Senhor, nos guie em toda a verdade. Nos livre do mal, nos livre da tentação, nos livra do diabo, nos livre, Pai, de nós mesmos. Ó Pai, que o Teu reino venha, Tua justiça, Teu reino venha mesmo, Senhor, sobre nós. Possamos mesmo, Senhor, dar frutos para o Teu reino, por causa de Jesus Cristo.